Hoje o nosso tema será o Espírito Santo e a evangelização. Talvez nenhum tema seja tão importante, tão imprescindível, tão oportuno quanto esse tema relacionado à ação do Espírito Santo na obra evangelística. Nós precisamos entender exatamente o fato de que não há possibilidade de pensarmos em evangelização sem considerarmos atentamente e de forma bem definida a importância e a ação do Espírito Santo nesse processo de levar o homem à conversão, ao novo nascimento. Há uma afirmação de um professor do Instituto Haggai, chamado Richard Bauer, que diz o seguinte: ninguém pode ser tolo em pensar que podemos salvar almas pelo nosso próprio intelecto ou outros poderes. Somente o Espírito Santo pode trazer revelação e novo nascimento. Bem, então vamos considerar algumas coisas importantes da ação do Espírito Santo na evangelização. Primeira coisa que nós diríamos é que o Espírito Santo ele é imprescindível na obra da regeneração. Essa obra de fazer a pessoa nascer de novo. Isso é a ação específica do Espírito Santo. Esse milagre, o maior milagre que pode acontecer na vida de um ser humano, que é a experiência de um encontro real com Deus, com um novo nascimento, só pode acontecer por uma ação e intervenção sobrenatural de Deus através do Espírito Santo. Há uma frase em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que diz o seguinte: por isso vos faço compreender, irmãos, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Se você diz Senhor Jesus de coração, se isso faz parte da sua compreensão de discipulado, você só pode fazer essa afirmação realmente, não de boca para fora, mas do coração, se você realmente já foi tocado pelo Espírito Santo e ele fez essa obra. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Então, se você consegue dizer isso de coração, é porque o Espírito Santo já fez um grande milagre, e o maior milagre que pode acontecer é de regenerar você, de trazer você para perto de Deus. Portanto, ao evangelizar, nós nunca podemos prescindir do Espírito Santo. Porque nossa pregação sem o Espírito Santo, ela será sem sentido e será infrutífera. O ser humano encontra-se numa rebelião contra Deus. Por isso, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Só quando o Espírito age, e se ele desejar agir, é que teremos conversões autênticas. E você só será alcançado pela graça se o toque do Espírito Santo acontecer. O homem natural, ele encontra-se morto em seus delitos e pecados. Ele não pode reagir, porque o ser morto, ele não tem vontade, ele não tem desejos, ele não tem possibilidades alguma. E Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E a não ser que o Espírito Santo nos ressuscite espiritualmente, nós continuaremos no nosso processo de putrefação e de deteriorização. O Espírito Santo é que faz trazer a vida. E Jesus disse que ninguém poderia vir a ele se o Pai não o enviasse, se o Pai não o trouxer. João 6,44. É a obra do Espírito Santo trazer o pecador à presença de Deus e realizar essa obra no homem. Por isso, o homem sem a ação do Espírito Santo, ele continua cego espiritualmente. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, o seguinte: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. E Jesus também afirmou, em João 3, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e João 3,3. E João 3,5 ele fala, se alguém não nascer de novo, não pode entrar
entrar no reino de Deus. Não pode nem ver, nem pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Mas como é que um homem pode nascer de novo sendo velho? E essa foi a pergunta de Nicodemos a Jesus. E Jesus disse: se alguém não nascer da água e do Espírito. A água, para a Igreja Católica, simboliza o batismo. Para nós, a água significa purificação, que é feita por meio do sangue do Cordeiro. Se você não nascer da purificação e do Espírito Santo, você não pode ver o reino de Deus. E é exatamente isso que nós precisamos entender. A regeneração não vai acontecer se o Espírito de Deus não tocar no ser humano caído e morto espiritualmente. A conversão se dá porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 5, versículo 5. Nós somos convertidos a Deus, não por obras de justiça que tenhamos praticado, mas segundo a sua muita misericórdia, ele nos regenerou e nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Portanto, no ato da regeneração, o Espírito Santo tem que estar operando em nós. Um outro aspecto que nós precisamos entender é o poder do convencimento no coração do homem. Quando Jesus estava falando aos seus discípulos sobre a vinda do outro Consolador, em João capítulo 16, ele fala desse Paracletos, esse Consolador. A palavra Paracletos literalmente significa aquele que está ao lado, aquele que é companheiro. É essa ação do Espírito Santo, aquele que está ao lado da gente. E ele afirma uma coisa muito importante sobre a vinda do Consolador. Ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Paracletos, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a ação do Espírito Santo em nosso coração. Nos convencer de três coisas essenciais para que a obra da evangelização realmente aconteça em nós. A primeira coisa que o Espírito Santo tem que nos convencer é do nosso pecado, da nossa situação pecaminosa. E isso nos liberta do pressuposto equivocado de que não existem absolutos. Se existe pecado, esse é um termo espiritual que aponta para o erro moral e o erro diante de Deus, é porque existe também o certo e o errado. O Espírito denuncia a nossa inadequação espiritual. Ele nos convence primeiramente do pecado. O primeiro ato que nos une, de fato, como cristãos, é a compreensão da nossa condição lamentável diante de Deus. Nós somos pecadores e não somos pecadores acidentais. A nossa essência é pecaminosa. Nós não pecamos, nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores. Não é a questão do que você faz, é a questão daquilo que você é. E sem que sejamos convencidos do pecado, na nossa condição mais lamentável, nós nunca vamos sentir necessidade de sermos perdoados dos nossos pecados. O pecado é um abismo que separa o homem de Deus. Mas quem é que convence o homem do seu pecado? Quantas e quantas vezes, ao tentar evangelizar as pessoas, eu esbarro exatamente nesse primeiro ponto. As pessoas não reconhecem que são pecadoras. Eu me lembro de um incidente lá em Boston, em que eu estava conversando com um homem, falando para ele sobre a situação dele aos olhos de Deus, e ele dizia: eu não sou pecador, eu não sou pecador, eu sou um homem bom, né? E na medida em que eu tentava convencê-lo, abrindo aquele texto de João, dizendo que se alguém diz que não é pecador, está chamando Deus de mentiroso, e aí ele ficava mais irritado com isso, e ele dizia: eu não sou pecador, né? Mas mesmo que o homem reconheça que ele é pecador, e isso não é muito difícil, boa parte das pessoas se convence de que de fato são pecadores, né? Agora, o homem natural, ele não consegue entender uma coisa extremamente interessante. Ele não consegue entender a gravidade do pecado dele. Eles acham que eles
eles pecam, que eles são falhos, que eles erram, né? Isso eles admitem. Eles só não chegam ao ponto, sem a ação do Espírito Santo, de um convencimento da total perdição deles sem a obra do Espírito Santo agindo no coração deles. Se o Espírito Santo não agir, né, ele não consegue entender a gravidade do mal dele. Segunda coisa, o Espírito Santo também precisa nos convencer da justiça. Ele nos convence do pecado, nos convence da justiça. Que justiça é essa? Se é necessário compreender o sentido do pecado, é necessário também entender como a justiça de Deus é estabelecida. Na Bíblia Sagrada, a justiça é a obra de Cristo por nós. A justiça que vale é a justiça de Cristo e não a nossa. Para o homem pecador, sem a ação do Espírito Santo, ele pode se convencer de que é necessário justiça. Aliás, ele se sente justo. A justiça própria é o inimigo número 1 do Evangelho. As pessoas se sentem justas. Elas acham que diante de Deus elas serão merecedores de um tratamento especial e que o céu será ganho por meio das obras meritórias dele, seja por caridade, seja por um comportamento moral ilibado, por ser um homem justo nos seus tratamentos, nas suas tratativas. Mas quando o Espírito Santo está agindo no nosso coração, ele nos convence da nossa situação moral absolutamente perdido, porque nós somos convencidos do pecado e entendemos que não há possibilidade de nos salvarmos a nós mesmos, e o Espírito Santo nos convence da justiça de Deus, que é estabelecida em Cristo Jesus. É muito interessante isso, porque quando o apóstolo Paulo começa a descrever a situação dele lá em Filipenses, capítulo 3, ele fala dos atributos morais dele. Ele diz: se alguém se julga capaz de poder pensar alguma coisa, eu ainda mais, eu sou judeu, nascido dos judeus, eu sou hebreu, eu sou quanto à religião, eu fui sempre uma pessoa irrepreensível quanto à lei, né? Eu tenho todos esses atributos, sou benjamita. E ele começa a falar de todas as coisas e diz: mas tudo aquilo que era alguma coisa que eu realmente considerava importante para mim, esses atributos religiosos, essa herança religiosa que eu tive, tudo isso eu considerei perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. A palavra perda, ela é traduzida por algumas Bíblias como, considerei isso como lixo, como refúgio. Há uma Bíblia, a Expanded Translation em inglês, que ela diz até de uma forma interessante, eu considero isso como dung. Dung é cocô, né? Como esterco. E é uma tradução antiga na Bíblia também que fala sobre isso, esterco. Tudo isso para mim é esterco, né? Aí ele diz: eu quero ser encontrado, Filipenses 3,10, ele fala: eu quero ser encontrado em Deus, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a justiça que procede de Cristo. Paulo foi convencido da situação dele e da necessidade urgente da justiça de Cristo ser colocada nele. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence da nossa total perdição, da nossa incapacidade moral e espiritual, mas ele convence também da justiça de Cristo, né? De que só seremos salvos por meio de Cristo. E o Espírito Santo aplica, portanto, a obra de Cristo, e ele nos convence do pecado e nos convence da justiça de Cristo. Essa justiça, e só ela, porque só ela é suficiente para nos resgatar. Mas Jesus também disse que o Espírito Santo nos convence do juízo. E o juízo é muito importante para a gente também, porque não é muito fácil você encontrar pessoas que acreditam na necessidade de um julgamento divino. Aliás, boa parte das pessoas reivindicam o juízo, né? Eles querem justiça. E quando eles se sentem injustiçados, eles falam: Deus vai julgar, Deus é justo, né? Mas será que as pessoas realmente estão entendendo a questão do juízo moral? Estão realmente entendendo a necessidade desse juízo de Deus? O Espírito Santo nos convence da grande verdade de que a justiça humana não prevalecerá diante de Deus e de que nós seremos um dia julgados de acordo com o Evangelho. E o Evangelho afirma
que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que não há homem justo, nenhum sequer, e que Deus então propôs por meio de Cristo, do seu sangue, redimir-nos da nossa culpa e da nossa situação lastimável. Então nós somos agora convencidos do juízo de Deus. E uma das coisas interessantes que acontece quando nós nos convertemos de fato é essa compreensão da severidade do pecado e da severidade do juízo de Deus. Conta-nos a história de que quando Jonathan Edwards estava pregando o seu famoso sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, ele pregou esse sermão numa pequena igreja em Northampton, que fica ali na divisa de Connecticut com Massachusetts, e eu tive o privilégio de ir ali, levando o reverendo Antônio Carlos Sacosta, e nós fomos a essa igreja. Diz a história que quando Jonathan Edwards pregava esse sermão, houve uma manifestação tão poderosa do Espírito Santo que as pessoas começaram a ficar com tanto medo do inferno que elas agarravam, chorando aos pilares do templo, pedindo que Deus tivesse misericórdia delas. Então, na verdade, meus queridos irmãos, o Espírito Santo nos convence desse juízo. Enquanto o diabo diz, olha, não haverá juízo, vocês podem pecar, que nada disso vai acontecer, foi isso que ele disse a Eva, pode desobedecer, não há julgamento. Na verdade, o Espírito Santo vem para dizer, o julgamento já foi dado e o juízo de Deus será estabelecido. E o homem natural pode ter um senso vago da justiça de Deus, de juízo de Deus, mas enquanto ele não tiver o completo convencimento da severidade do mal e do juízo eterno de Deus contra os pecadores, da trágica situação de morrer sem Jesus, eles não serão regenerados. Então, meus queridos, o Espírito Santo tem que fazer isso. Agora, o Espírito Santo faz uma outra coisa. O Espírito Santo prepara o coração do pecador para ouvir a mensagem. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, uma das coisas que nós precisamos ter é a convicção da obra do Espírito Santo naquele lugar que nós estamos pregando. Porque se pregamos sem expectativa de que Deus está preparando o coração dos pecadores, nós também vamos pregar sem expectativa de conversão. O Espírito Santo, ele se antecipa ao missionário no campo. Nós já temos dito isso. Mas o Espírito Santo faz uma outra coisa. Ele também age na medida em que você prega, ele age no coração do pecador. Portanto, antes da mensagem chegar no coração do pecador para a sua salvação, o Espírito Santo está trabalhando no coração desses pecadores. E essa é uma encorajadora notícia para nós que somos pregadores do Evangelho, aos missionários e aos plantadores de igreja. Você entende que antes de você chegar no campo, Deus já está ali? Porque Ele já se antecipou a você? E Deus é o iniciador das missões? E Deus se antecipa ao missionário no campo? Então entenda isso todas as vezes que for pregar. Isso dá uma enorme esperança para nós. Quando Paulo estava pregando em Corinto, muitas ameaças e conflitos surgiam. E Paulo então teve uma visão durante a noite, quando o Senhor lhe diz o seguinte, em Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Paulo talvez estivesse achando que aquele campo era um campo infrutífero, que seria muito pregar a loucura da cruz para um povo pagão, para um povo cosmopolita, para um povo de influências plurais, como era a cidade de Corinto. Mas Deus vem para assegurar-lhe de que ele poderia pregar e não se calasse, porque ele tinha muito povo naquele lugar. Deus já estava preparando o coração dos pecadores para Paulo pregar a mensagem. E essa é a mensagem que nós devemos saber. Deus chegou primeiro àquele lugar pagão. Portanto, Paulo deveria ser ousado e deveria pregar tendo essa santa expectativa. Ele não poderia se calar. Deus tinha os seus eleitos ali.
Ele não sabia quem era e nem onde estavam, mas ele deveria continuar pregando. É assim conosco também. Há eleitos que vão ouvir a mensagem, preparados pelo Espírito Santo, e que vão responder positivamente à mensagem. Há pessoas que vão ouvir a mensagem, por mais que você pregue corretamente a mensagem, e não crerão. E há pessoas a quem o Espírito Santo abre o coração para crer. Como diz Atos capítulos 13, versículo 48. Creram todos quantos foram destinados para a vida eterna. Ou como lemos em Atos capítulo 16, a conversão de Lídia. Deus lhe abriu o coração para entender e aceitar a palavra que Paulo pregava, né? Então o Espírito Santo trabalha no coração de Lídia. Então, com santas expectativas, precisamos pregar, porque Deus está, antes de nós, Deus já chega com a ação do Espírito Santo. Há uma frase do Jorge Barros, que eu gosto muito, que diz o seguinte: muito do nosso medo evangelístico, abre aspas, acabará se entendermos que o Espírito Santo prepara o caminho antes de falarmos ou irmos. Outra coisa, o Espírito Santo na conversão. Se você é aluno de teologia, você já deve ter estudado o Ordo Salutis. Ordo Salutis é um termo que a gente usa em teologia sistemática para falar da ordem da salvação. Nem sempre a ordem da salvação, ou seja, como é que acontece os processos da nossa conversão, são vistos da mesma forma por diferentes teólogos. E se você é arminiano ou calvinista, então a lógica, a ordem da salvação, ela é completamente invertida. Mas eu quero apresentar aqui para você a ordem da salvação na visão calvinista. Primeira coisa que acontece na ordem da salvação é a predestinação. A predestinação é o ato de que Deus escolhe aqueles a quem Ele mesmo quer. Isso está lá em Romanos 8, versículo 29 a 30. Você vai encontrar Efésios capítulo 1, versículo 3 a 14. 2 Tessalonicenses 2, 12 a 13. Todos esses textos aí você vai encontrar a predestinação. É um ato exclusivo de Deus. Segundo, nós vamos encontrar o chamado eficaz, e que alguns chamam de regeneração, né? Então você vai encontrar isso aí em João capítulo 1, versículo 12, 13, quando Jesus fala que nem todos são filhos de Deus, mas a todos quanto são chamados para serem filhos de Deus através de Cristo Jesus. Você vai encontrar isso em Romanos capítulo 8, versículo 30, esse chamado eficaz. Você consegue entender o chamado eficaz sem a ação do Espírito Santo? Considere o terceiro elemento na Ordo Salutis, que é a fé e o arrependimento. A fé é um dom de Deus. O dom de Deus, os dons são dados a nós por meio do Espírito Santo, que aplica a mensagem em nós. Arrependimento é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos convence do nosso pecado e nos leva ao arrependimento. Sem o Espírito Santo, não há Ordo Salutis. Justificação. Da mesma forma, você vai encontrar nas Escrituras Sagradas a obra do Espírito Santo sendo aplicada em nós, né? Pelo qual nós podemos clamar por meio do Espírito, Abba, Pai. Essa justificação, essa compreensão de que nós fomos declarados justos diante de Deus por meio do sangue de Cristo aplicado em nós pelo Espírito Santo. Essa declaração legal de Deus que nos justifica, nos tornando justos aos olhos do Pai. A adoção. A adoção é uma obra do Espírito Santo aplicando a ação de Cristo Jesus, que ele nos adota em Deus. Então, nós nos tornamos agora filhos de Deus por meio da adoção. A santificação definitiva, que é essa santificação inicial, como alguns chamam, quando você é declarado justo no ato da fé, quando você crê, aquele que crê será salvo, né? Ou justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa santificação definitiva que acontece no ato da conversão é obra do Espírito Santo em nós. A santificação progressiva também. Nós não seremos induzidos e encaminhados para a santificação progressiva, essa santificação diária que acontece na nossa dinâmica
de vida devocional, da oração, da dependência de Deus, da hora silenciosa, essas coisas que acontecem em nós não são também fruto do nosso esforço, da nossa capacidade, não, é obra do Espírito Santo também em nos santificar, a perseverança dos santos, né? É esse Espírito que é colocado em nós. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13, que o Espírito Santo, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, e esse Espírito Santo é o penhor até o resgate de sua propriedade em louvor da sua glória. O Espírito Santo é o penhor. É o Espírito Santo quem nos mantém nessa perseverança. É obra dele em nós. E a glorificação também é obra do Espírito Santo em nós. Então, portanto, em toda Ordo Salutis, você vai encontrar a ação do Espírito Santo, porque a obra da Trindade é que se realiza nessa ordem da salvação. É essa ação da trinitária em nós e o Espírito Santo aplicando o Espírito Santo aplicando aquilo que Jesus executou e que o Pai determinou, né? Então, na compreensão da salvação, a gente fala que o Pai determina, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. Portanto, o Espírito Santo, meus queridos irmãos, ele está envolvido em todo o processo da nossa salvação. Mas, para tentar concluir aqui a nossa fala, o Espírito Santo também, ele nos conduz à evangelização. Ele não apenas nos evangeliza, mas ele também nos conduz à salvação. Por isso, é que o axioma número 1 de missão é que Deus é o iniciador da obra missionária. Deus tem um coração missionário. Evangelização e missões são parceiras, se complementam. Quando você fala de missão, você tem que pensar em evangelização. Não existe missão, não existe evangelização sem verbalização da palavra. Por quê? Porque o homem crê quando ouve. Não há missão sem evangelização, sem o anúncio das boas novas. É isso que a palavra de Deus nos diz. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? Se não ouvir nada, como é que crerão? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Está registrado lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14 a 15. Então, a obra missionária implica em pregação, em evangelização. As pessoas não crerão se não houver quem pregue. É necessário pregar. Entretanto, nós aprendemos também que as pessoas não pregarão se elas não forem enviadas. O envio não é um ato da igreja local. Eu gosto muito do texto de Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, que diz assim: ora, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí vem Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, que é o negão, né? É o negro, né? Lúcio de Cirene, isso hoje seria politicamente incorreto, né? Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de leite de Herodes, era colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Estava ali uma liderança maravilhosa, uma liderança bem firmada. E aí o Espírito Santo, diz lá em Atos capítulo 13, 2, orando e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Portanto, é o Espírito Santo quem envia. O envio é obra do Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eu estou chamando e estou enviando agora. Esse envio aqui não é resultado de uma agência missionária. O envio aqui não é resultado de uma igreja, não é fruto de uma instituição. O envio é obra do Espírito Santo. Ele quem chama e envia. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que eu os tenho chamado. As pessoas vão pregar porque o Espírito Santo os chama, os impulsiona, os envia, os separa e os leva
a missão, a obra missionária. As pessoas vão porque o Espírito Santo vem e vocaciona e capacita. O Espírito Santo está fazendo essa obra. Então, ter talento não é suficiente. É importante ser chamado, separado e enviado. Eu tenho aqui na igreja de Anápolis um presbítero que é um grande pregador. Eu tenho muito prazer em ouvi-lo. E quando ele era moço, ele já era um bom pregador. E as pessoas chegavam para ele e diziam: você precisa ir para o seminário, porque você prega muito bem e você deve ir para o seminário. E ele dizia: não basta ser um bom pregador, é preciso ter um chamado, e eu não tenho chamado para o campo missionário. Resultado, ele nunca foi para o campo missionário para ser um pregador, mas ele sempre continua sendo um grande pregador. Ele nunca se tornou um pastor. Ele entendeu exatamente a questão do chamado. É o Espírito Santo quem dá dons para servir, como diz 1 Coríntios 12. E ele nos envia, ele nos vocaciona, ele nos capacita. Ele é o autor das missões. É ele quem chama e nos envia para evangelizar. A igreja de Antioquia estava sossegada, estava acomodada, estava bem, exercendo seus dons e ministério, as pessoas se convertendo, estavam anunciando a palavra de Deus na região. O Espírito Santo, porém, chega, separa, vocaciona, capacita e envia. O Espírito Santo é a mola da evangelização. O Espírito Santo é o energizador da missão e da pregação. Então todas as vezes que falamos da pregação do Evangelho, nós precisamos entender esse papel central, essencial do Espírito Santo na vida das pessoas. É o Espírito Santo quem vai fazer exatamente isso na sua vida. E é o Espírito Santo quem também te chamou com santa vocação para vir para Jesus. E é Ele também que te chama agora com santa vocação e te ordena para que você vá. Por isso Jesus, entendendo tão bem a ação do Espírito Santo na obra missionária, ele disse aos discípulos em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo vier e derramar o poder, quando ele enviar, a obra evangelística vai acontecer. Portanto, não considere, não se atreva, não ouse tentar fazer a evangelização desconsiderando o papel essencial do Espírito Santo. Você pode ser a voz dele para pregar. Você pode ser o mensageiro, mas quem faz o efeito no coração do pecador, convencendo-o do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Só ele regenera. Só ele é capaz de aplicar a mensagem da salvação. Só ele é capaz de nos enviar para a obra missionária e para a obra evangelística. Que Deus nos abençoe. Amém.